Ainda não cumprimentei, né? Sejam todos bem-vindos e vamos começar respirando profundamente, buscando a figura de Jesus, que sempre está entre nós. Vamos convidando os nossos mentores, os mentores responsáveis por este evangelho, os nossos amigos da Casa Amor em Gotas, a equipe de Bezerra de Menezes, que todos possam estar junto a nós neste momento, nos auxiliando, nos intuindo, para que esse evangelho possa tocar nossos corações da melhor forma possível. E assim, vamos pedindo a eles que nos dê um passe para nos preparar para esse evangelho. Em agradecimento, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu peguei o capítulo 16, que é servir a Deus e a Mamon. E ele começa assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se entregar a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso está em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Então, primeiro a gente vai pensar quem é Mamon. Mamon, em hebraico, é o dinheiro, e que significa o lado material e a cobiça que existe em nós, né? E, por outro lado, tem Deus, que é o nosso lado espiritual. Em seguida, tem uma historinha aqui, que um rapaz se chega a Jesus e pergunta o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. Que ele acha que ele já faz o suficiente quando ele não mata, quando ele não rouba, ele honra pai e mãe, ele tem amor ao próximo. E ele diz que ele já faz tudo isso. Aí Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E o rapaz saiu muito triste porque ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que quer dizer tudo isso. Jesus não quer que a gente não tenha dinheiro, não dê valor ao material. O que nós não podemos é dar mais valor ao material do que o espiritual. O dinheiro é muito importante para a vida no planeta, porque é através do dinheiro que surgem as pesquisas, que surgem a tecnologia, o intelectual se desenvolve. Há muito pouco tempo, nós não poderíamos estar fazendo o que estamos fazendo hoje, esse encontro virtual aqui, porque a tecnologia não nos permitia. Então, quanto dinheiro se foi gasto para que a gente tivesse essa tecnologia de hoje, cada um na sua casa, estarmos reunidos aqui falando em nome de Jesus. Então, olha o quanto essa tecnologia, a parte intelectual é importante. Mas Jesus pede que a gente também tem que desenvolver a nossa parte espiritual. Não basta só evoluir intelectualmente, nós temos que evoluir também moralmente. E o dinheiro, ele se torna importante quando, por exemplo, vamos pegar essa pandemia que nós estamos vivendo. Outras pandemias já houveram no planeta. Não foi só uma vez, foram várias. E aí, hoje,
com a tecnologia, com o dinheiro, quanto se desenvolveu em pesquisa, quanto se evitou que as pessoas perecessem. Está se desenvolvendo as vacinas. Mas esse é o bom uso. Mas o que a gente não pode é ter por esse dinheiro a cobiça. E mais para frente tem também a parábola de Jesus na casa de Zaqueu. Então, todo mundo critica quando Jesus pede para ir comer na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Então, ele era considerado impuro, pecador. E ele entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu se desculpa com ele. Eu fiz muita coisa errada, eu fiz mau uso do dinheiro, então eu vou devolver, eu vou vender o que eu tenho, vou dar aos pobres, e aqueles a quem prejudiquei, eu vou devolver o dinheiro e vou dar um tanto a mais. Então, por aí, a gente vê o quanto Deus é misericordioso conosco. Ele nos dá a chance de errar e de consertar. E essa parábola mostra muito isso, essa passagem de Jesus, né? E aí, em seguida, tem a parábola do rico e do pobre. Eu estou colocando dessa forma que é para a gente enxergar um pouquinho numa linha do tempo as diferenças. O rico se fartava de comida e na porta da casa dele ficava Lázaro, que era pobre e tinha o corpo coberto por feridas. E Lázaro comia o que caía da mesa do rico. O rico não lhe dava nada. E aí Lázaro desencarnou. E depois, quando o rico desencarnou, que ele chegou lá, o que ele viu? Ele viu Lázaro do lado de Abraão, como diz aqui no Evangelho. E aí ele pergunta, mas como que ele está aí do lado de Abraão e eu estou aqui no inferno? Porque você teve a sua paga em vida e ele sofreu. Então agora ele tem a paga dele aqui. E aí o rico pede, então molha a minha boca. E aí Abraão diz para ele, os que estão aqui não podem ir até aí. E os que estão aí não podem vir até aqui. Por quê? Porque não o nível de evolução é diferente. Então, ele descreve dessa forma, que não pode ir. E aí o rico pede, então vai lá e conta para os meus irmãos o que eu estou passando, que é para ver se eles tomam consciência e agem diferente. E aí Abraão fala para ele, não, já foi tanta gente, já foi lá, já falou, ninguém ouviu. Agora, cada um tem a sua vez de lutar a favor disso. Então, olha como as coisas são, né? Quando o Zaqueu se redime, passa a ter uma outra atitude. Enquanto que o rico não, ele quer a forma mais fácil, quer que alguém vá lá contar, para ver se alguém... Mas Jesus, Deus é tão misericordioso, tão poderoso, que ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos mostra o bem e o mal, o bom e o ruim. E cabe a nós a escolha de que caminho seguir. Eu quero ser bom? Eu quero fazer direito? Ou eu quero tudo em benefício próprio? Porque quando o rico pede para avisar, ele pede para avisar só os irmãos. Então, ele está fazendo tudo em benefício próprio. E não é isso que pede o que Jesus nos pede. Ele pede para que a gente ame a todos. Que a gente ame a todos os nossos irmãos. O que ele vem mostrar é que o que a gente não pode ter é um apego muito grande a esses bens terrenos. E ele diz ainda que quem tem muito dinheiro tem que fazer bom uso desse dinheiro, porque é através do dinheiro que se gera empregos. Esse dinheiro, quem faz o bom uso dessa fortuna, vai gerar esses empregos, vai gerar estudo, vai gerar tecnologia, e vai, porque quando ele tem uma outra passagem que ele diz assim, que não adianta se Deus colocar todo mundo com o mesmo valor na conta corrente. Ou rapidinho vai se dissipar esses valores, porque um vai pensar, eu tenho dinheiro, vou ficar aqui, não vou trabalhar mais.
O outro vai pensar, eu tenho dinheiro, vou fazer isso multiplicar. E tem ainda aquele que não sabe usar esse dinheiro. Então, por isso que esse equilíbrio rapidamente estaria novamente dividido de forma diferente. Enquanto que o dinheiro, a gente pode dizer, ele diz aqui que pode ser um empecilho para o progresso moral, ele é muito importante para o progresso material. Mas cabe sempre a nós a escolha de como fazer as coisas. Como é que eu vou usar isso que eu tenho? Nesse parágrafo, ele fala do material, mas isso é em tudo na nossa vida. A escolha é sempre nossa. A gente sempre tem o direito, a chance de escolher entre o bem e o mal. O que é que eu quero para mim? O que eu quero para o meu futuro? Depende da escolha que eu fizer hoje. Se eu fizer uma boa escolha, eu vou ter um futuro melhor. Mas se eu ficar aqui estacionada, nada vai acontecer. E ele fala que o dinheiro, o que ia acontecer com muita gente? Ia ficar estacionado. O planeta tem condições de dar comida a todos os seus habitantes. Mas para isso, precisa que haja um entendimento entre as pessoas. Precisa que haja o amor ao próximo. Senão, isso não vai acontecer. E a gente vê muito isso, né? Então, a gente precisa muito trabalhar para esse progresso material, mas também para o nosso progresso espiritual. É hora da gente se despir de orgulho, de vaidade. Essa pandemia, de certa forma, nos ajudou nessa parte, porque quantas pessoas não passaram a ajudar o próximo por conta de tudo que está acontecendo? Quem já ajudava continuou fazendo o que já fazia antes. Mas muita gente resolveu colaborar, fazer um pouquinho mais. E mesmo os que já faziam, resolveram fazer um pouquinho mais, porque o mundo inteiro está passando por muita dificuldade. Não está sendo fácil. Não é que está sendo difícil para nós brasileiros, para nós paulistas. Está sendo difícil para o mundo todo. Isso está acontecendo em todos os lugares. Mas é um mal necessário. A gente precisa evoluir. E, infelizmente, a gente ainda está naquela que só vamos evoluir pela dor. Porque pelo amor a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto, né? E aí ele tem aqui em seguida falando da utilidade da fortuna. E o Evangelho diz assim: o homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Mas para alimentar toda essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, que para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos. O homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rapidamente e mais seguramente. Mas para fazê-lo, necessita de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como havia feito a descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais e o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais.
A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulos, nem pesquisas. Com razão, é considerado elemento do progresso. Gente, isso foi escrito em 1860. E o que esse trecho, para mim, é exatamente o que nós estamos desculpa, exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Olha como o evangelho é atual. Ele está aqui, ó. Foi escrito há mais de 150 anos. E ainda assim ele é atual. A gente não tem aqui, tem que buscar no país vizinho, no lugar vizinho, para poder cumprir com todas essas, com tudo isso que a pessoa que necessitamos, né? E aí em seguida ele fala da desigualdade da riqueza. E eu acho muito interessante quando ele diz assim: e não se, por que as pessoas não poderiam ter, não conseguem ficar com o mesmo tanto de riqueza, né? É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e prudentes para conservar. Então, olha como isso é profundo e como é verdadeiro. Quanta gente a gente sabe que tinha muito dinheiro e perdeu tudo, ou aquele que ganhou de uma forma não lícita, porque ele fala aqui mais para frente que a fortuna é o meio de provar-se moralmente, mas ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que a gente seja improdutivo. Ele precisa que o mundo evolua. Por isso ele transfere esse dinheiro de tempos em tempos entre as pessoas. Mas ele lamenta muito aquelas pessoas que, em vez de fazer um bom uso do dinheiro, não fazem. Ou, quando fazem, humilham aquele que recebe. Quantos chefes a gente sabe? As coisas que fazem para obrigar o funcionário a trabalhar mais, mais e mais e receber menos. A escravidão ainda existe, embora seja muito velada e a gente nem sempre saiba, mas ainda existe em muitos locais. E alguns, quanto mais dinheiro tem, mais ele quer, só para benefício próprio. Olha as coisas que a gente vê por aí, as notícias que a gente tem por aí hoje, né? O quanto é difícil ouvir, o quanto essas pessoas não fazem um bom uso de tudo isso, né? Mas a riqueza é sempre um jeito de provar a nossa sabedoria e a nossa bondade, que é saber utilizar. Por outro lado, a pobreza é uma prova de paciência, de resignação. Mas não quer dizer que o pobre também não seja orgulhoso, também não erre. A gente sabe que é. Aqui a gente está falando somente de material e espiritual, não só de outros itens, né? Mas é muito necessário. O dinheiro é muito necessário. Mas o que a gente não pode é fazer dele a parte mais importante da nossa vida. O mais importante é amar o próximo, como todo o evangelho, tudo que Jesus nos fala é para amar o próximo, é servir ao próximo, é fazer dele o nosso meio de vida. Eu vou fazer para o outro o que eu queria que fizessem para mim. E aí a gente não erra, mas fazer com amor, com muito amor. E aí, para encerrar, ele diz aqui: mas qual é então o melhor emprego da fortuna? E aí Jesus diz: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema está aí, pois é nelas que está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o próximo já tem sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir
ao redor de si o que é supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena do amor, que procura a desgraça e socorre sem humilhar. O rico dá o teu supérfluo e faze ainda mais, dá o teu necessário, porque o teu necessário também é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o prato com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a aflição não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor com abastança o amor ao trabalho, o amor ao próximo, o amor a Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e te garantirá grandes lucros e boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como um ao outro. Difunde ao teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Então, olha como isso é bonito, né? Como acalenta o coração da gente. Vamos fazer. E aí a gente tem aquela outra parábola, que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Realmente. E quantas vezes o que a pessoa está precisando não é do dinheiro em si, mas é de uma palavra, é de um ombro amigo, é de um auxílio, mesmo ela sendo ali com necessidades financeiras. Mas o que ela precisa mais naquele momento são outras coisas. Então, que a gente possa ajudar, mas possa olhar também e ver o que essa pessoa necessita, o que o próximo precisa. Mas fazer tudo quietinha, debaixo do pano, sem alarde, porque é isso que vai fazer da gente verdadeiros cristãos. Vai fazer com que a gente cumpra o que Jesus nos pediu, que é o amor ao próximo, amor ao trabalho, amor a Deus, que ele diz aqui. E isso acalenta muito meu coração, porque vê que a gente não está nesse mundo a passeio, né? A gente está aqui para evoluir, para aprender. Não sabe quantas vezes a gente já veio, nem quantas ainda teremos que vir. Mas de uma coisa a gente tem a certeza. A gente já está atrasado nessa evolução moral. Então, minha gente, temos que correr atrás. Muito obrigada. Espero que eu possa ter trazido um pouquinho do que eu senti quando eu li esse capítulo e achei tão importante falar sobre ele nesse momento, porque para mim é um capítulo extremamente atual. Então vamos novamente fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos toque o coração, mas principalmente agradecendo imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim, em agradecimento, vamos plasmando uma bandeja de luz bem grande. Vamos colocando nesta bandeja o que temos de melhor dentro de nós. Vamos colocando muitas flores e imantando todas essas flores com amor, com paciência, com sabedoria, com os melhores sentimentos. Vamos entregando a esses mentores para que ele deixe um pouquinho dessas flores lá na nossa câmara de paz, no Amor em Gotas, nas nossas casas, mas que principalmente distribua onde houver necessidade, onde houver uma lágrima, onde houver uma dor, que essas flores possam levar acalento, possam levar consolo. E assim vamos dizendo, nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar
contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E muito obrigada a todos. Fabi, acho que não abriu os microfones, mas agradeço imensamente todo mundo e muitos beijos para vocês. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe sempre. Tchau.